Olá pessoal, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre um conceito que é explorado por muitos críticos do cristianismo, que é o de profecia historicizada. Vamos explicar um pouco o que seria isso. Profecia historicizada é o seguinte: você pega uma profecia, tá? Que você vai relatar uma profecia e, na verdade, você vai escrever sobre essa profecia já depois do acontecido. Então vamos imaginar, pronto, destruição do templo. Jesus profetizou que o templo seria destruído. Então o evangelho, quando ele se refere a Jesus profetizando que o templo, se Jesus esteve diante do templo e profetizou que o templo seria destruído. Quando esse texto do evangelho está sendo escrito, segundo esse conceito de profecia historicizada, essa narrativa do evangelho está sendo construída depois do acontecido, ou seja, depois do templo ter sido destruído. Então, o autor do evangelho, ele criou essa profecia. Ele colocou essa profecia na boca de Jesus. Mas, na verdade, Jesus nunca profetizou isso. Entende? Isso é profecia historicizada. Ou seja, você cria uma hipotética profecia que, na verdade, nunca foi colocada na boca de Jesus, nunca existiu em Jesus, e você narra depois do acontecido. E aí você narra com riquezas de detalhes que batem com o que realmente aconteceu. Então você cria essa que seria uma história totalmente fictícia e seria essa perspectiva. Bom, essa perspectiva me parece muito equivocada. Por quê? Porque você tira de Jesus o elemento profecia. Quer dizer, tudo que for de profecia cumprida, você diz que é profecia historicizada. Foi escrito depois, narrativa depois de tudo inventado. Você perde muito do que foi o fenômeno Jesus, né? Porque elimina essa questão. Então, essa é uma crítica que o James Dunn fala com relação à fé, né? Então, tudo que é teológico, você tem que tirar de Jesus. Tudo que é fé, você tem que tirar da história de Jesus, para você resgatar o Jesus histórico. Aí o James Dunn fala que se você tira tudo que é fé, tudo que é teologia do Jesus, não vai sobrar muita coisa. Então, ou melhor, você vai perder uma parte essencial da mensagem de Jesus. A mesma coisa com relação às profecias, né? Não vi o James Dunn falar com relação às profecias historicizadas, mas eu estou adotando o mesmo raciocínio também para cá. Você tem que partir do princípio que Jesus é sim um profeta. Para as pessoas que estão lá, sim, ele fez profecias. Algumas ele acertou? Sim, algumas ele acertou. O fato de ele ter acertado não quer dizer que é profecia historicizada. Ele pode ter feito uma profecia e acertou. Então, esse é o ponto que eu gostaria de falar. O que pode acontecer, e aí eu coloco uma possibilidade que pode acontecer, é o evangelho já sendo depois da profecia cumprida, quando ele narra esse episódio, talvez algum detalhe ou outro o evangelista tenha colocado para reforçar a precisão da profecia. Talvez, estou colocando como hipótese, talvez um detalhe, mas não a profecia em si, ou seja, Jesus de fato profetizou a queda do templo, de fato profetizou, e o que aconteceu, o que acabou acontecendo. Então, o fenômeno, profecia de Jesus sobre a queda do templo, historicamente, é razoável que tenha existido. Tá? Agora, o evangelista, quando foi relatar isso, traz algum detalhe outra ali da profecia que Jesus fez, ele tem acrescentado um detalhe porque ele já sabe o que aconteceu. Isso é que poderia acontecer, mas isso não destrói o núcleo da coisa, a essência da coisa, que é o fato de Jesus fazer profecia. E se você elimina essa capacidade de Jesus de fazer profecia, você está perdendo muito, você está tendo uma visão muito estereotipada, né? Problema de alguns historiadores, né? Principalmente do Jesus Seminar, que elimina tudo que é sobrenatural que acontece na vida de Jesus, né? Então você perde de perspectiva o Jesus profeta, o Jesus milagreiro, tudo isso vai embora, né? Se você elimina isso, você diz que tudo isso são invenções posteriores, você acaba perdendo muito o foco do Jesus histórico, são Jesus Seminar. Então é esse conceito que eu gostaria de falar do profecias.
Muito obrigado, então.